Para Taiwan, não é uma questão de se a China acabará invadindo, mas sim de quando isso vai acontecer. Pode ainda demorar um pouco, ou pode acontecer dentro dos próximos 12 meses. De qualquer forma, o território insular quer estar pronto para se defender da melhor maneira possível. Para isso, está se inspirando seriamente em outro país que teve que lidar com a agressão de um vizinho significativamente maior e mais forte, a Ucrânia. A maestria da Ucrânia na guerra com drones ajudou as forças de Kiev a alcançar o impossível, mudando o rumo de um conflito que parecia destinado a terminar em uma retumbante vitória russa. E se os drones podem ajudar a Ucrânia a se defender da Rússia, então talvez eles possam fazer algo semelhante por Taiwan contra a China. É por isso que as Forças Armadas de Taiwan decidiram criar um inferno de drones para impedir uma invasão antes mesmo que ela comece. Esse termo, Hellscape, foi criado em agosto de 2023 pelo então comandante do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, John Aquilino, e foi descrito em detalhes por seu sucessor, Almirante Samuel Paparo, em uma entrevista ao Washington Post. Quero transformar o Estreito de Taiwan em um Hellscape de sistemas não tripulados usando várias capacidades confidenciais, para tornar a vida deles absolutamente miserável por um mês, o que me dá tempo para todo o resto. Para ser mais preciso, a estratégia Hellscape prevê um campo de batalha absolutamente cheio de drones. Dezenas de milhares deles em todas as formas, desde navios e submarinos não tripulados na água, até aeronaves espalhadas pelo céu, todos trabalhando em conjunto para atacar milhares de alvos inimigos ao mesmo tempo. É uma ideia na qual os Estados Unidos vem trabalhando há bastante tempo, com o Departamento de Defesa dando grandes passos para adquirir e implantar enormes quantidades de sistemas não tripulados, tendo aprendido o quão eficazes eles podem ser a partir da guerra na Ucrânia. O departamento também iniciou sua iniciativa replicatora em 2023 com o objetivo de desenvolver novas capacidades de sistemas não tripulados para ajudar os Estados Unidos e seus aliados a se manterem um passo à frente de seus inimigos nesse domínio. Porque o Hellscape não se trata apenas de ter enormes quantidades de drones, mas também de permitir que eles trabalhem juntos. É por isso que a Marinha dos Estados Unidos também vem trabalhando em programas como o Projeto Overmatch, que foca em combinar fluxos de informações de diferentes drones e unidades em um único quadro, transformando o Hellscape de um aglomerado de sistemas independentes e não tripulados em uma única força coesa, compartilhando os mesmos objetivos e informações. Em teoria, caso os Estados Unidos obtenham informações confiáveis sobre uma invasão de Taiwan nos dias e semanas anteriores, poderia reposicionar rapidamente seus ativos não tripulados, como UAVs MQ-9 Reaper das Filipinas e embarcações de superfície não tripuladas de várias partes da região do Pacífico em direção a Taiwan. Como eles são relativamente pequenos e leves, ativos como esses geralmente são bem mais fáceis de mover em comparação com veículos e equipamentos militares maiores. Uma vez posicionados, milhares de sistemas não tripulados poderiam ser lançados a partir de submarinos, navios de superfície e aeronaves ao redor da região durante os primeiros dias e semanas da guerra. O objetivo deles não seria destruir completamente a força adversária. Seria simplesmente atrasar o avanço e tornar qualquer avanço mais difícil possível, ganhando tempo para que os aliados se mobilizem e outros recursos maiores cheguem à região. É exatamente disso que Taiwan precisa, mas não está contando apenas com os Estados Unidos para defender seus interesses. Está tomando medidas para ser capaz de criar seu próprio Hellscape. Rotas inteiras de veículos aéreos não tripulados, Virginia NTs e barcos de ataque não tripulados estão sendo construídas nas instalações militares do território enquanto falamos. A ideia é simples. Caso a China lance uma invasão, o exército de drones de Taiwan permitirá que o país fique um passo à frente. Pelo ar e pelo mar, esses veículos não tripulados serão capazes de detectar qualquer sinal de movimento inimigo com antecedência. A partir daí, Taiwan pode orquestrar uma resposta rápida, literalmente inundando o Estreito de Taiwan com vastos enxames de drones, além de mísseis e fogo de artilharia, para absolutamente sobrecarregar a força invasora, despejando fogo do céu, enquanto também ataca pela água, tornando o assalto anfíbio muito mais mortal do que a China poderia ter imaginado. Assim como seus colegas dos Estados Unidos, os táticos taiwaneses foram inspirados pelas conquistas notáveis das forças armadas ucranianas. Até o início daquela guerra, talvez Taipei ainda não tivesse percebido totalmente o valor que os drones poderiam ter. Como o tenente-general Wang Wenqi, diretor-geral de planejamento estratégico do Ministério da Defesa de Taiwan, dizendo recentemente aos legisladores: "Nosso esforço com drones e contra drones começou relativamente tarde, e inicialmente estávamos experimentando as coisas conforme avançávamos. Agora, no entanto, Taiwan entendeu perfeitamente que a guerra com drones pode ser o diferencial de que precisa para resistir a uma guerra com a China. Buscando se tornar a próxima grande superpotência de drones, assim como a Ucrânia antes dela, Taiwan, por meio do Ministério de Assuntos Econômicos, o MOEA, anunciou em maio de 2026 que pretende produzir 100 mil drones por mês até 2030, com metade desses sendo exportados para fortalecer a economia do país e a outra metade permanecendo em Taiwan para a defesa e segurança nacional. De acordo com Israel Sui, diretor-geral da Administração de Desenvolvimento Industrial do MOEA,
Atualmente, Taiwan é capaz de produzir no máximo cerca de 15 mil unidades, com cerca de 20% delas sendo exportadas, mas não seria difícil aumentar a produção. Ele também observou que, embora a China consiga criar drones de consumo baratos em grandes quantidades com facilidade, graças à sua infraestrutura de produção em larga escala, Taiwan ainda consegue competir fortemente quando se trata de ventos de nível militar, com recursos como sistemas anti-interferência e sistemas de voo autônomo. Em junho de 2026, Taiwan deu mais um passo em seu compromisso com a guerra de drones. O poder executivo do país propôs um orçamento impressionante de 6,6 bilhões de dólares para a aquisição de mais de 200 mil sistemas não tripulados fabricados nacionalmente, projetados para defender a ilha contra invasores. Para ser mais específico, a proposta cobriria a aquisição de 100 drones kamikaze, além de mais 6 drones de reconhecimento e um lote de 20 embarcações de superfície não tripuladas. Conforme detalhado pelo Ministério da Defesa de Taiwan, o secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional do país, Joseph Wu, disse que esses drones formariam um escudo não tripulado para a ilha. Como o ministro da Defesa Nacional, Wellington Koo, acrescentando que os sistemas melhorariam significativamente a consciência situacional marítima e a capacidade de designação de alvos. Tudo isso representa uma grande mudança na estratégia militar de Taiwan. Taiwan sempre soube que a ameaça de uma invasão chinesa era real, com Xi Jinping afirmando em diversas ocasiões que a reunificação da China e Taiwan é, em suas palavras, imparável. Ainda assim, por anos, as táticas de Taipei focaram principalmente em métodos bastante convencionais para conter um ataque inesperado vindo do continente. O país investiu pesado em grandes plataformas militares como caças e tanques pesados, o tipo de equipamento necessário para travar uma batalha convencional. Na prática, estava se preparando para enfrentar a China de frente, na água e ao longo das linhas costeiras, envolvendo-se em combate simétrico e contando com as vantagens naturais da geografia para fornecer a vantagem crucial que suas forças precisavam para acompanhar o inimigo. Com o tempo, Taiwan percebeu que uma abordagem muito mais inteligente é adotar a guerra assimétrica. Porque, quando a guerra com a China chegar, não será uma luta justa. O Exército de Libertação Popular da China, o ELP, será muito maior, mais forte e melhor financiado, com mais aeronaves, embarcações, veículos terrestres e muito mais tropas também, além de enormes estoques de mísseis e outras munições de longo alcance. De fato, há uma razão clara para a China estar em terceiro lugar no ranking global de poderio militar, enquanto Taiwan está apenas na 22ª posição. É um tipo de disparidade semelhante à da Rússia, que está em segundo lugar no ranking, e a Ucrânia em 20º lugar. E assim como a Ucrânia rapidamente percebeu que nunca conseguiria derrotar a Rússia em um conflito convencional, Taiwan também teve que aceitar que não pode enfrentar uma força tão poderosa de igual para igual. Mas isso não significa que não possa competir com ela. É simplesmente uma questão de escolher as táticas certas e o equipamento certo, por isso Taipei tem se empenhado tanto em deixar de lado o poder de fogo convencional e investir em sistemas móveis distribuídos e não tripulados, que podem ajudá-la a se defender de forma mais eficaz, incluindo mísseis, antinávio, defesas aéreas móveis e minas marítimas. E é aí que entra o inferno de drones, com sistemas não tripulados potencialmente tendo maior valor e potencial para mudar o conflito a favor de Taiwan quando finalmente chegar a hora, permitindo que o país emule a abordagem de Davi contra Golias da Ucrânia em sua própria guerra contra a Rússia. No entanto, existem vários desafios no caminho de Taipei, mas antes de entrarmos nisso, uma observação rápida. O programa militar traz para você o quadro completo, não apenas as manchetes. Inscreva-se para ficar por dentro de tudo. Taiwan está tomando as decisões certas. A partir de 2022, por meio do seu plano de melhoria do poder de combate marítimo e aéreo, Taiwan fez investimentos massivos nos tipos de armas e equipamentos militares, de que vai precisar para conter uma invasão chinesa. Também está claramente levando a sério a guerra com drones. Cam McRyan, Major General australiano aposentado, estudou extensivamente as estratégias militares da Ucrânia e de Taiwan, observando que Taipei percebeu claramente que drones serão importantes em todos os domínios, em todas as fases. Numerosas empresas de defesa americanas, como a General Atomics e a Kratos, têm vendido vantes para Taipei e estão até mesmo em negociações para iniciar esforços de coprodução para reforçar as defesas da própria ilha. Drones de ataque Altius, também criados pela empresa americana Anduril, também foram vistos sendo usados em exercícios de treinamento em Taiwan, e drones MQ-9C Guardian chegaram à região em junho também. Mas adquirir drones é apenas a primeira parte do quebra-cabeça. Existem mais 2 desafios a serem superados antes que a guerra comece, se Taiwan quiser fazer o melhor uso possível de seu força de drones em expansão. O primeiro desses desafios é que os soldados de Taiwan aprendam a trabalhar com drones de forma eficiente. Isso é algo em que muitas forças militares ao redor do mundo estão trabalhando no momento. Eles viram como os drones podem ser poderosos e influentes no campo de batalha devido aos acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia, e não querem ficar para trás.
Muitos estão até entrando em contato diretamente com empresas de defesa ucranianas e planejadores táticos para obter conselhos e informações sobre como integrar melhor veículos não tripulados em suas operações. E que tipos de regimes de treinamento estabelecer para que suas tropas se adaptem rapidamente a essas novas tecnologias. A Ucrânia teve que aprender tudo isso da maneira mais difícil, sob pressão em um conflito real. Suas forças armadas não tiveram escolha, nem descanso, nem tempo para respirar. Eles simplesmente tiveram que descobrir como os drones funcionavam e como usá-los para atrapalhar as operações dos inimigos no improviso enquanto lidavam com bombardeios diários. Taiwan não tem isso. Por um lado, isso é positivo. Significa que as forças de Taiwan ainda têm um certo nível de liberdade e um certo tempo para se capacitar e elevar seu nível de preparo. Por outro lado, isso também pode gerar um certo grau de complacência. Como Xu Xiaowan, um pesquisador associado do Instituto de Pesquisa de Defesa Nacional e Segurança em Taipei, explica, é muito difícil porque eles não passaram pelo crisol da guerra. As operações militares de linha de frente do exército precisam passar por uma mudança total em relação ao passado. Na guerra entre Rússia e Ucrânia, se você disparar um tiro, não terá chance de disparar um segundo se simplesmente ficar parado ali, alinhado, sem avançar. Felizmente, os estrategistas de Taiwan parecem estar ansiosos para garantir que a complacência não se instale. De fato, durante os exercícios militares anuais Hanquan do país, realizados no início de agosto, os soldados foram frequentemente vistos trabalhando com sistemas não tripulados de vários tipos. Os militares do país convidaram repórteres para observar este programa de exercícios militares de 10 dias, com o general de divisão Liu Wenyuan afirmando que as forças armadas do país estão sendo treinadas não apenas para operar drones, mas também para combatê-los. Um exercício recente também envolveu unidades se mobilizando para defender ilhas na costa leste de Taiwan, usando drones para caçar forças inimigas. E durante o Hanquan, o presidente do país, Lai Ching-de, esteve presente para observar outro exercício envolvendo tropas testando 2 tipos de drones de ataque protótipos. Além de tudo isso, Taiwan também estabeleceu seu próprio comando de combate litorâneo, com o objetivo de integrar drones, artilharia e mísseis móveis em um vasto escudo costeiro, defendendo a ilha contra a ameaça chinesa. Esses são todos passos na direção certa, mas ainda há um caminho a percorrer antes que Taiwan possa ser classificada ao lado da Ucrânia como uma verdadeira campeã da guerra com drones. Stacey Pettyjohn. Stacey Pettyjohn, pesquisador sênior do Center for a New American Security e autor de um estudo recente sobre a estratégia de guerra com drones de Taiwan, tem alertado os táticos do país para não se concentrarem demais na tecnologia, mais do que as igualmente essenciais mudanças organizacionais e doutrinárias necessárias para implementar um conceito Hellscape. Em outras palavras, Taiwan precisa encontrar o equilíbrio certo entre investir em novas tecnologias e adquirir grandes quantidades de drones, ao mesmo tempo em que ajusta suas práticas militares para usá-los da forma mais eficaz e inteligente possível. Só então estará em uma posição em que poderá alcançar seus objetivos de tornar o assalto anfíbio da China o mais custoso possível e fazer com que Pequim lute por cada centímetro de progresso através do Estreito de Taiwan. Agora, o segundo grande desafio que Taiwan precisa enfrentar nos próximos meses é garantir que tenha estoques suficientes de drones, além da capacidade de fabricar muitos mais até o início da invasão. Por quê? Porque, se quando a China invadir, uma grande parte da estratégia de Pequim provavelmente girará em torno de isolar Taiwan o mais rápido possível. O IPL vai querer bloquear a ilha, fechando o acesso para que nenhum apoio externo possa entrar. Isso significa que Taiwan pode não conseguir contar com os Estados Unidos e outros aliados enviando remessas de seus próprios drones ou outros equipamentos militares para ajudar a ilha a se defender. Na prática, Taiwan pode se encontrar em uma situação em que só pode contar consigo mesma. E se isso acontecer, Taiwan vai precisar de uma enorme quantidade de drones prontos para decolar e operar tanto no ar quanto na água imediatamente, assim como instalações de produção de drones prontas e esperando para produzir milhares de unidades a mais nos dias e semanas seguintes. Felizmente, como mencionado anteriormente, a liderança de Taiwan já identificou essas duas questões como prioridades máximas. De fato, ambos os lados do cenário político do país estão em total acordo quanto à necessidade de fabricar mais drones o mais rápido possível. Claro, atritos políticos recentemente levaram a um impasse orçamentário recorde de 60 dias. Mas o gabinete respondeu aprovando um orçamento especial de 6 bilhões e 600 milhões de dólares para 6 anos, especificamente para garantir a aquisição doméstica de drones. O que importa é que os drones sejam fabricados. E isso já está acontecendo. Fabricantes taiwaneses como Thunder Tiger já estão avançando no design e desenvolvimento de novos modelos para ajudar o país a alcançar suas ambições militares. Empresas americanas como Shield AI também estão desempenhando um papel ativo ao ajudá-los. Taiwan também está vendendo quantidades crescentes de drones a cada ano, já que busca se tornar um dos principais atores do setor e trazer fundos muito necessários para o setor de defesa da ilha. Somente nos primeiros 3 meses de 2026, por exemplo, Taiwan exportou impressionantes 115 milhões de dólares em drones. Isso é mais do que conseguiu em todo o ano de 2025.
Muitos desses drones foram vendidos para a República Tcheca, mas alguns também acabaram em lugares como a Polônia e até mesmo a Ucrânia. Taiwan também está aumentando suas exportações de componentes para drones, como motores e equipamentos ópticos, ao se posicionar como uma alternativa mais confiável e segura em relação à China. Para estados democráticos que desejam investir em tecnologia de drones sem enviar seu dinheiro diretamente para Pequim, como Michael Robbins, presidente da Association for Uncrewed Vehicle Systems International, explica: Taiwan está no centro de uma das competições industriais e estratégicas mais importantes do nosso tempo. É um dos poucos lugares posicionados para produzir componentes confiáveis de drones em grande escala. Em outras palavras, tudo já está pronto para que Taiwan se torne um líder no desenvolvimento, produção e uso de drones em guerras. Ela só precisa continuar no caminho que já está seguindo, acelerando e aprimorando as ideias e iniciativas que já estão em andamento para se preparar para o que vier a seguir. Pode ser muito menor do que seu oponente, mas Taiwan tem muitas vantagens. Possui uma infraestrutura forte, um setor de tecnologia incrível, aliados poderosos ao redor do mundo e até mesmo a geografia a seu favor. O fato de ser uma ilha torna muito mais difícil invadi-la do que um lugar como a Ucrânia, por exemplo. E esse é um dos principais motivos pelos quais a China ainda não atacou. Pequim teve que gastar tempo e enormes quantias de dinheiro construindo a maior marinha do mundo e desenvolvendo vários programas de mísseis para criar uma força realmente capaz de realizar o que seria um dos ataques anfíbios mais difíceis da história militar moderna. Felizmente, ainda não parece estar pronta para invadir por enquanto. E isso significa que Taiwan ainda tem tempo para aumentar sua produção de drones, treinar seus operadores de sistemas não tripulados e colocar os elementos do Hellsky. Se conseguir alcançar tudo isso, há grandes chances de Taipei conseguir emular Kiev e conquistar uma vitória de Davi contra Golias para entrar para a história. O domínio crescente de Taiwan na guerra com drones não é a única coisa com que Xi Jinping precisa se preocupar. A China também precisa lidar com toda a fúria da máquina militar americana, que fica mais forte a cada dia. E você pode saber mais sobre isso neste vídeo. Para mais notícias militares do Extremo Oriente, confira este vídeo, que mostra como o ditador norte-coreano Kim Jong-un pode ter adquirido uma influência sem precedentes sobre seu homólogo chinês. E, por fim, não se esqueça de se inscrever no Programa Militar para mais notícias de última hora e análises aprofundadas sobre as principais histórias militares do mundo todo.